Ei, estrelinha mais brilhante do universo, como você tá? Tudo bem por aí? Vamos trazer hoje relato de projeção astral, coisa boa. Eu vou falar sobre voar do lado de lá, sobre flutuar do lado de lá, vou falar minha experiência com isso, pra inspirar você a chegar lá e ter essa experiência também. Sabe por quê? Porque eu estudo projeção astral e faço, né? Eu não sou nenhum, assim, Saulo Calderon, eu não sou nenhum Luiz Roberto Matos, que sai do corpo toda noite, assim, sabe? Aquela frequência maravilhosa, né? Mas eu tenho minhas projeções, aí eu fiquei pensando, né? Nossa, mas eu nunca voei do lado de lá, sempre quis saber como é voar do lado de lá. Aí eu falei, não, pera um pouco. Eu tô sendo idiota, eu tô sendo uma besta quadrilátera, né? Por quê? Porque eu já fui do lado de lá e não foi uma vez só. Aliás, na verdade, voar mesmo, eu voei uma vez só, e eu vou contar aqui pra você agora. Mas flutuar, que pra mim é quase a mesma coisa, flutuar já foi mais de uma vez. E eu vou contar aqui 2 relatos, portanto, um que eu flutuei e voei, e um em que eu só flutuei, mas que foi assim, what is happening here? Do tipo, o que tá rolando, meu velho? Os 2 relatos são muito legais. E assim, eu tô trazendo os relatos aqui, eu sei que eu já fiz uma lista de 20 episódios sobre projeção astral, né? O cara não para de falar sobre projeção astral. Mas eu passei muito tempo estudando o assunto justamente para fazer a playlist, para eu conseguir fazer as minhas práticas de projeção, era uma coisa que eu queria, né? Mas eu tô trazendo esses 2 relatos hoje, porque eles são assim, uns relatos muito alegres, assim, que trazem na gente esse gosto, sabe, de viver, esse gosto de chegar lá e fazer também, e experienciar essas coisas, porque quem viu o vídeo da semana passada, quem viu o vídeo da semana passada, pra trás, né? Semana passada o clima foi meio tenso, eu trouxe alguma coisa assim, sabe, mais profunda, falando de esperança, né? O que a gente faz quando a situação tá nas últimas, ou já foi as últimas e você continua lá, se debatendo. Aí eu falei, nossa, né? Eu preciso trazer alguma coisa mais legal pro canal, então fazer esse vlogão aqui, no estilo mais tradicional. Geralmente o vlog eu gosto de fazer no meu quarto, justamente porque eu faço logo depois de ter a projeção. Mas essas são umas projeções já um pouco mais antigas, eu nem lembro elas por inteiro, mas senta aí, que hoje tem história pra contar. E eu espero que você me acompanhe até o fim, porque essas são 2 das minhas projeções favoritas que eu já tive. De verdade, assim, de verdade verdadeira. Eu não tô tentando vender nada pra você nesse canal. Eu só tô tentando trazer alegria na sua vida. Eu falo muito, mas vamos lá. O primeiro relato, então, é com a minha amiga Brenda, maravilhosa. Ela tem é canal que fala no TikTok? Eu nem sei, né? Mas ela tem uma conta lá no TikTok, ela é super famosinha. Né? Ela estourou aí uns anos atrás, falando sobre assuntos de relacionamento, assuntos femininos. E eu dei uma olhada aqui ali, mas eu não sou muito bem o perfil dela, né? O perfil de público que ela procura, mas, cara, ela é maravilhosa. Beijo, Brenda, saudades aí de falar com você. Mas eu tive essa projeção e ela não confirmou, porque eu acho que ela não lembrou, mas a gente discutiu um pouco sobre, foi bem interessante. Assim, eu tava Como é que eu vou explicar? Quando eu chego no plano astral, não sei se sou eu, se minha mente faz isso por algum motivo, tudo parece gigante. Então, pra mim, era um castelo. Era um castelo gigantesco, onde as pessoas iam pra estudar. E era assim, os jovens iam lá pra estudar, não adolescentes, sabe? Sim, jovens adultos iam lá pra estudar, né? As pessoas, assim, entre a faculdade e a crise da meia-idade, entendeu? Entre uma coisa e outra. E aí iam lá pra estudar e assim, era um lugar onde você podia, né? Ir lá pra interagir com as pessoas, você podia ir lá pra ver as aulas, você podia ir lá pra passar um período lá, né? Tinha gente que tinha o próprio quarto, tinha gente que dividia quarto com algumas pessoas, né? E eu lembro que assim, eu tinha entrado lá, né? E eu tava assim, eu só conhecia a Brenda lá, e eu acho que eu conhecia mais umas 2, não. Eu tinha entrado com 2 ou 3 pessoas, também tava entrando junto comigo lá pela primeira vez, e eu conhecia essas pessoas, que eu não conheço aqui, então eu assumo que são pessoas que eu só conheço do lado de lá no plano espiritual, né? Bom, aí, a gente entrou, né? Era eu e mais, acho que eu e mais 2 pessoas que a gente tava entrando, a gente não achava que era um castelo. A gente tinha achado que era, sei lá, um prédio, sei lá, sabe? Algum lugar, mas não um castelo. A gente tava tipo, onde eu vou? a gente tava lá mais pra conhecer mesmo, a gente ia ficar um pouquinho lá, sabe? A gente ia voltar lá uns 2, 3 dias seguidos, fazer um estudo e tal, né? Mas a gente não esperava o tamanho do lugar. A gente queria, sei lá, achar as pessoas que a gente conhecia lá dentro, a gente queria estudar alguma coisa, ficar sabendo, ficar a par do burburinho, mas assim, a gente chegou lá e se perdeu. Mas, por sorte, a gente tinha uns 2 ou 3 conhecidos lá dentro, certo? Estudantes também. Eu não vi nenhum professor, nenhum orientador, nenhum mentor nessa projeção, né? Mas aí a gente conhecia umas 2 ou 3 pessoas lá, a gente foi buscando, não, vai pra lá, e a gente queria encontrar, a gente tinha que ir pra como se fosse um quarto, onde a gente ia ficar meio que hospedado, sabe? Onde a gente ia ficar e colocar as nossas coisas, não é?
e ficar ali um tempo pra estudar, pra interagir com as pessoas. E aí, a gente ia e andava por um corredor, e andava pelo outro, e subia escada, e descia escada, e a gente não achava, né, onde a gente ia finalmente colocar as nossas coisas, mas a gente tava aproveitando. A gente tava ali curtindo a vida, sabe, falando com as pessoas, conhece alguém aqui, o amigo do amigo, e vai indo. O ambiente era meio escuro, assim, sabe, meio escuro. Eu acho importante dizer isso agora, que mais pra frente não vai ser um ambiente escuro, mas o ambiente tava meio escuro, eu não sei se porque era de noite, eu não sei se porque minha consciência não estava ainda totalmente desperta. Nessa fase eu ainda não estava assim, super ciente de que eu estava em projeção astral. Eu só estava curtindo a minha vida ali, como toda criatura estava fazendo ali naquele momento. E aí, encontrei a Brenda no meio do caminho e falei, Brenda, você por aqui? Nem sabia, né? E ela, não, eu estudo aqui, eu tô sempre aqui, eu sei onde que é. Eu falei, porra, a Brenda, pra quem não conhece a Brenda é aquela pessoa de confiança. É aquela pessoa que se ela fala que é A, é A. Se é B, é B. Sabe? Aquela pessoa que você pode confiar nela. É a Brenda. Simples assim. É a pessoa mais responsável que eu já conheci na minha vida. E olha que eu conheci o meu pai, que até então era a pessoa mais responsável que eu já tinha conhecido na minha vida. Mas a Brenda é tipo... Pelo menos é o que eu sinto com ela. Né? Você olha pra ela e fala, mano... E eu digo assim, já vi ela trabalhando na faculdade. Ela é essa pessoa que eu confio, cara. Eu não tenho nenhuma relação super íntima com ela, né? Eu sou super amigo de infância dela, mas, tipo, ela passa uma confiança enorme. Eu falei, Brenda, eu tô vagando nesses corredores. Eu preciso chegar em X lugar. Onde que é? Aí ela me apontou, assim, pelo vão da escada, né? Que dava pra ver, assim, o lugar, assim, verticalmente dava pra ver, né? Mais ou menos os andares e os lugares, como se fosse no shopping, sabe? Que tem aquele vão e você consegue ver os andares, consegue ver mais ou menos onde que as coisas estão. Aí ela me apontou, não, lá embaixo, você faz assim, vai assado. Maravilha, né? Aí fui lá. Aí essa parte, assim, eu já esqueci, né? Eu não lembro se eu cheguei onde eu queria chegar. Eu lembro que eu fui conhecendo gente no caminho. Os amigos com quem eu entrei foram para outro canto. Eu fui fazer o que eu tinha que fazer. Eu lembro que uma hora, assim, chegou, né? Abriu a consciência, sabe? Aí eu tava do lado de lá e eu tava do lado de fora desse castelo. Do lado de dentro, lembra que eu falei que tava meio escuro, né? Do lado de fora, tava um sol, assim, maravilhoso. Um dia ensolarado como você nunca viu, e nem eu nunca vi aqui. Era um dia de sol. Era o sol que era o dia, entendeu? E assim, o campus era muito bonito, super cheio de flores, assim, os corredores eram de pedra. Era, assim, maravilhoso o cenário. E eu lembro que eu tava, assim, no pé de uma torre, e já tava procurando a Brenda, porque eu queria falar alguma coisa com ela. Eu queria, na verdade, pedir uma opinião dela, né? Aí... eu lembro que eu tava no pé dessa torre, procurando a Brenda, né? E eu sabia que a Brenda tava lá em cima, né? Mas como eu tinha me perdido já, eu acho que, como eu tinha me perdido já muito lá dentro, eu saí, né, pra ir por fora, porque eu sabia que era aquela torre. Eu não sabia como chegar lá, mas eu sabia que era aquela torre. E a Brenda tava lá em cima, no quarto dela. O quarto era só dela. Um chuchu de quarto. Pensa num quarto muito bem decorado. A Brenda é bruxa, né? Ela é da Wicca. Cheio, assim, das imagenzinhas, cheio, assim, de artigos místicos, cheio daquela vibe, assim, maravilhosa, mais bruxaria mesmo. Nossa, o quarto dela, eu não sei, tinha um tema meio roxo, meio rosa, um azul meio místico, assim, é diferente, cara. A cor no astral é muito diferente. A cor no astral é... principalmente quando é um ambiente, assim, da pessoa, sabe? O quarto fica com as cores que aquela pessoa emana, então isso acaba meio que refletindo, sabe? Às vezes não é nem que a parede é pintada de azul, de branco, de amarelo. Às vezes a parede, sabe, fica impregnada com a energia da pessoa. E você vê aquela energia e fala, meu, que ambientação maravilhosa, né? Mas você sabe que é da pessoa, sabe? Que a pessoa colocou a si mesma naquele ambiente de tal forma que, assim, aqui a gente não consegue. Porque aqui você tem que comprar uma pecinha por vez e achar, e você vai na loja, não tem. Lá não, né? Lá você pode plasmar, lá a sua energia é que faz a pintura real do ambiente. O quarto dela era maravilhoso. E o quarto dela estava lá em cima, assim. Lá em cima, e eu estava lá embaixo. Tinha pelo menos uns 10 andares de altura. E eu falei, bom, como eu não consigo ir por dentro dessa bagaça, porque eu me perco que nem um peru ali dentro, mas eu preciso falar com a Brenda ainda hoje, agora, o que eu vou fazer? Eu sei que ela tá ali em cima. Então eu vou flutuar para chegar até ela. Eu acessei a janela da Brenda flutuando, né? Eu acho que eu nunca falei dessa... Eu acho que eu discuti tudo com a Brenda nesse relato de projeção, mas eu acho que eu falhei de mencionar que eu falei com ela pela janela. Então eu subi assim, simples assim. Eu pensei, vou flutuar a coisa mais natural do mundo, como se eu já tivesse feito isso 1 bilhão de vezes do lado de lá. Eu nem pensei, eu só falei, eu vou flutuar até lá, e eu já estava flutuando, e já estava chegando lá. Falei assim, Brenda, não sei o que, tal. Aí eu pedi uma opinião pra ela, que eu sabia que era uma área do conhecimento, que ela tinha muito mais conhecimento do que eu, né? Aí, ela falou, não, deixa eu jogar uma carta aqui pra você, a gente vai ver que carta que sai e te dou uma explicação, né? Aí ela pegou, fez o jogo dela lá,
e me deu a carta do sol. E falou, sua carta é a carta do sol. E explicou lá. Eu não lembro exatamente o que. Nem quando eu acordei eu não lembrava exatamente o que. Mas, assim, ela clareou a minha mente, é o que importa, né? E aí ela tirou a carta do sol pra mim. Aí eu falei, não sei o que, muito obrigado, tals. Aí a Brenda voltou a estudar. Ela estava estudando naquele momento, papel e caneta ali. Aí eu falei, bom, fiz o que eu tinha que fazer aqui. Vou voltar, vou pra X lugar. Não lembro pra onde eu ia, mas eu vou pra X lugar. E assim, dali de cima, cara, você não tem noção. Era uma floresta, mas era uma floresta. E assim, eu vi as árvores assim, em detalhes, todas as árvores, todo aquele ambiente super verde, por cima assim, era um sol nascente, com um tiquinho só, uma gotinha só de laranja, e um amarelão assim maravilhoso. Nossa, um dos cenários mais bonitos que eu já vi nos últimos 30 anos, com certeza, era aquele lugar. Mas era lindo, absolutamente lindo. E eu vi assim os pássaros passando, assim, voando também. E eu peguei, fui na direção do sol, voei assim na direção do sol. E eu tinha uma destinação em mente, né? Mas não me lembro. Eu sei que depois eu acordei e falei, nossa, lembrei dessa projeção, né? E aí, cara, eu acho maravilhoso como foi fácil, sabe? Simplesmente levitar, simplesmente subir. E depois, foi uma decisão. Eu já tava flutuando. Toda a minha conversa com a Brenda, eu tava flutuando fora da janela do quarto dela. Eu não entrei. Que se eu entrasse, eu ia pisar na escrivaninha dela e tava ali bem na janela, né? Eu falei, não vou entrar, eu tô aqui confortável. Eu tava literalmente como se estivesse numa rede, assim, sabe? No meio do ar, a uns 10 andares de altura. Foi incrível. E no momento, naquela hora, parecia a coisa mais natural do mundo pra mim, sabe? Eu adoro, assim, eu sou sonhador, eu faço artes, eu escrevo história desde que eu tenho 11 anos. Então, assim, eu gosto muito dessas coisas que tiram a gente, sei lá, do lugar comum, sabe? Então, se eu posso mudar o meu formato, eu vou mudar o meu formato. Se eu posso voar, eu vou voar. Se eu posso, sei lá, qualquer coisa que seja imaginativa, divertida, que me pareça diferente do som, eu vou fazer. Então eu falei, eu vou ficar aqui no ar mesmo, eu já tô confortável aqui, né? Adoro flutuar no astral. Assim, uma coisa que é recorrente pra mim é flutuar no astral. Tipo, eu não preciso usar os meus pés. Eu não tenho necessidade de pés se eu posso flutuar. Né? Não é sempre, eu ando bastante lá também, mas sempre que eu me lembro, eu tô flutuando do lado de lá. E pra provar isso, né? Fazer um segundo relato aqui em que eu flutuei. E esse relato aqui, ele é especialíssimo, porque foi a primeira e única vez que eu tive uma projeção mental. Cara, ter projeção mental não é brincadeira. O cérebro não interpreta. Eu vou falar pra você, o cérebro não interpreta. É realmente muito difícil ter a projeção mental. De verdade, e eu vou explicar por quê. Eu tava com meu professor de Kung Fu, né? Eu faço Kung Fu a vida inteira, desde os 11 anos. E aí meu professor, né? A gente chama ele de irmão mais velho, meu irmão mais velho, né? A gente fala em chinês, claro, Xixô. Mas eu tava lá com meu irmão mais velho. E a turma não era do Kung Fu, mas era uma outra turma também, que ele estava ali como orientador, né, como instrutor, e ele ia fazer alguma atividade com a gente. E assim, eu não estava bem assim, sabendo qual atividade que era, mas eu também não estava me importando muito, eu sabia. Ele é como se fosse um pai para mim, é simples assim. Eu estudo com ele Kung Fu desde os 11 anos, ele me viu crescer, ele me corrigiu, ele fundou assim, muita da minha base de disciplina, de respeito, de dedicação, toda a minha base de esforço com certeza veio através dele, assim, a principal parte. Então, ele é outra pessoa assim que eu confio, sabe? Eu confio nele. Então eu tava lá falando. Sempre foi assim, né? Kung Fu, cara, é aquela coisa. Você chega no tatame e você espera por orientações. Se você sair fazendo o que te dá na telha, você vai levar uma lambada, você vai ter que refazer tudo de novo, ainda você vai sair mais tarde, né? Então eu falei, né? O Braulio tá lá. Então eu confio nele. Vamos esperar o que ele tem pra mandar aí, né? Eu sei que alguma coisa legal vai sair disso, né? Mas, assim, tava eu esperando, assim, uma turma, umas 30, 40 pessoas. E a gente estava num hotel. E era de noite mesmo. O ambiente não estava escuro por X ou Y, era de noite, certo? E aí eu tava lá, a gente tava todo num único quarto de hotel, 30 ou 40 pessoas. E era uma salinha, não era um quarto. Era uma salinha com uma varandinha, né? Nossa, agora que eu tô lembrando. Naquela época que eu tive essa projeção, eu não sabia que meu professor de Kung Fu, ele tem um cachorro. Mas eu lembro que na varanda tinha um cachorro e o cachorro era dele. O cachorro era dele, muito bem. E o cachorro do meu mestre estava lá também, que legal. Agora que eu tô reparando nesse pequeno detalhe, vê como é bom a gente voltar nas projeções mais antigas, a gente pesca algumas coisas que a gente não tinha pescado antes, né? E aí, a gente tava lá, mas era também assim, sabe? Tudo uma galera mais ou menos da minha idade, né? E ele, que era mais velho, ia fazer uma orientação com a gente, ia fazer a gente passar por uma experiência que a gente nunca tinha passado antes. Essa era a ideia, né? Aí, a gente tava lá, tinha uma TVzinha assim, sabe TVzinha de tubo?
Era uma TVzinha de tubo, assim, mais ou menos desse tamanho a TVzinha. A gente tava passando alguma coisa legal ali na TVzinha. Um desses seriados, assim, mais antigos, sabe? Tipo, Alf, o É Teimoso. Alguma coisa assim. E a gente tava lá, e tava todo mundo brincando, e não sei o quê. Aí tinha um sofazão, assim, um sofazão pra você sentar ali e tal. Tinha gente sentada no sofá, tinha gente sentada no chão, tinha gente na varanda, brincando com o cachorro. Tinha gente sentada no chão, na parede. Mas assim, o lugar era um ovo. Não cabia 40 pessoas ali, nem que você quisesse. Mas tinha 40 pessoas ali dentro. Assim, 30 ou 40 pessoas ali. E a gente tava esperando o Braulio chegar, e Braulio chegar. Braulio é sempre assim. Eu adoro ele, mas ele sempre chega atrasado. Sempre. Pelo menos ele chegava atrasado antigamente. Hoje em dia nem tanto. Hoje em dia ele consegue chegar mais na hora. Mas, nossa, desde que eu me conheço por gente, o treino começa às 4 horas, ele chega às 4h30. Assim, sempre. Mas ok, né? Aí, esperando pelo Braulio, vamos ver, né? O que vai acontecer. Tals. Braulio chega, fala, não, vamos todo mundo tirar um cochilo, né? Isso lá no astral, a gente já estava em desdobramento, vamos todo mundo tirar um cochilo, né? Aí ele ajeita daqui, ajeita dali, vocês no sofá, vocês no chão, você sentado aqui, você sentado ali. Muito bem, luzes apagadas, dormimos. E assim, demorei um pouquinho pra cair no sono, né? Eu não sentia necessidade de dormir naquela hora, mas vamos dormir, né? Aí, né, no meio da situação, eu precisei ir no banheiro. Não me pergunte. Realmente não me pergunte. Mas eu precisava ir no banheiro fazer um xixizinho. Só que eu sabia que não era simples assim. Aquele hotel não era só um hotel. Foi aí que eu percebi que não era só um hotel. Ele era um lugar preparado para fazer esse tipo de exercício que a gente ia fazer. Certo? Por quê? Porque o banheiro não era um banheiro. O banheiro era assim. Você entrava como se fosse uma porta no banheiro, né? Não. Primeiro você tinha que sair do quarto onde você estava. Você pegava o elevador, descia até a área comum. Você entrava numa porta, assim, como se fosse entrar no banheiro, mas não era o banheiro, né? Era assim, como se fosse um pod, assim, sabe? Uma cápsula, assim. Você abria aquela cápsula, deitava dentro daquela cápsula, a cápsula fechava, a parede atrás da cápsula abria, e a cápsula entrava por um outro recinto, onde você ia ser assessorado por uma equipe, creia se você quiser, né? Até hoje em dia não entendo o que estava rolando ali, mas beleza, uma hora a gente descobre. Mas eu lembro dessa parte. E eu tava assim, meio dormindo, meio acordado do lado de lá, certo? Eu tinha noção de que eu tava meio assim, sabe? Quando você tá meio com sono, mas tá tendo noção do que tá acontecendo. E aí tinha uma equipe de umas 4 ou 5 pessoas cuidando de mim. Enquanto isso, aquela cápsula se enchia de um líquido, que era como se fosse uma água, mas não era água. Mas era como se fosse uma água, mas era um líquido assim. E ali dentro você fazia suas necessidades. Não me pergunte o que necessidades eu tinha para fazer ali no mundo espiritual, mas eu tinha ali e era feito assim. E você estando ali sob tratamento, atenção, era uma equipe médica, certo? E aí, quando você tinha terminado os seus afazeres, aquela água descia, né? Aquele líquido descia, levava embora, você ficava limpo, não seco, mas ficava limpo. O pod voltava, né? A cápsula voltava para aquela salinha onde você tinha pegado aquela carona, e aí você saía e voltava pro seu quarto. Fiz isso 2 vezes durante a noite, né? E aí depois da segunda vez, um pouquinho mais, eu tinha noção de que tinha gente, sabe, também tava tendo que fazer o mesmo processo que eu, né? Também tava tendo que ir ao banheiro que nem eu, né? E que tinha gente que não tinha conseguido dormir, tinha gente que tava ali, sabe, tentando, tinha gente que tava chegando atrasado, né? Nessas 2 acordadas eu vi, assim, um movimento ali na porta, sabe? E o ambiente era tipo um hotel, assim. Um andar, assim, com várias portas e 2 elevadores centrais. Muito bem. Aí depois que eu dormi pela segunda vez, aí quando eu voltei a ter uma lucidez, aí é que vem a parte que eu não sei explicar. Aí é que vem a tal da projeção astral. Não, a projeção mental, perdão. Todo mundo fez a projeção astral ao mesmo todo mundo fez a projeção mental ao mesmo tempo, né? Braulio deu um comando mental, a gente desdobrou de lá, do plano astral para o plano mental, todo mundo fez esse desdobramento ao mesmo tempo, e a gente meio que se viu assim, essa transição de planos, sabe? A gente estava junto nessa transição de planos, só que essa transição de planos foi mental. E tipo, eu sei que a gente estava ali, de repente a gente começou a meio que flutuar, o ambiente mudou completamente, era um ambiente assim, meio bastante azulado, assim, umas nuvens azuladas de pano de fundo, certo? Aí um dos nossos colegas foi subindo assim na frente de todo mundo, de repente aquele cara virou um polvo gigantesco, e assim, e o Braulio, tipo, alucinado, eu mandei não sair de controle ali, o que você tá fazendo? Não, eu não tava bravo, mas ele tava, tipo, preocupado com a situação, né? Porque aquele cara tava botando a experiência das pessoas em risco, né? Da gente perder a experiência, né? E o cara
se tornou um polvo com vários braços assim, e de repente esses braços começaram a virar fita, uma fita, e eu sei que o Braulio estava tentando trabalhar com esse cara, né, pra ele não botar em risco a nossa experiência. E aí essas fitas começaram a se enrolar nas pessoas, a gente tentando se livrar das fitas, enquanto isso a gente estava trocando de plano ainda. Aí mais outras pessoas, né, viraram com outras formas, que não a humana, mas assim, como se fosse recorte de desenho, sabe? Sabe aqueles desenhos mais poligonal, mais infantil até? E foi indo, aí, pum, de repente deu aquele baque, todo mundo tava assim, normal, ser humano de novo, né? Dentro de uma ala de estudos, mas era uma ala de estudos diferente do outro lugar, lá da outra projeção, que era um castelo pra você estudar, e tinha seus amiguinhos. Ali, meu velho, ali a gente tinha que seguir a orientação do Braulio, que ele era o nosso orientador, e o lugar era para estudo era para os orientadores estudarem. Não era pra gente pouca telha, que nem a gente que tava ali. A gente tava ali pra pegar uma informação apenas e ir embora. A gente ganhou permissão especial para aquela noite estar ali. E a gente só tinha acesso à área da biblioteca. Era o único lugar que a gente tinha acesso. E assim, tapete aveludado, azul. Aquelas paredes chique de lugar rico. A parede também dava aquela sensação de você estar num lugar confortável. Tinha segurança na porta da biblioteca. Segurança na porta da biblioteca, você não podia entrar sem permissão. E se você tentasse, e eu tentei, né, de curiosidade, né, a pessoa tá lá, ela quer fazer uma graça, né, estudante, principiante, não sabe o que tá fazendo, né. Aí, deu uma olhadinha assim, porque eu vi uma gente importante passando no corredor, eu falei, nossa, aquela gente era importante, vou dar uma espiada, sabe. O segurança meio que se colocou assim no caminho, e era parrudo a criatura, né. Então eu falei, vestido de preto, terno preto. Aí eu falei, é melhor eu voltar ali com a minha equipe, não é? Senão eu vou ser expulso do lugar. Aí voltei, né? E a biblioteca, ela era assim, uma sala enorme, assim, mas era um ambiente enorme. Era uma sala grande, né? Com prateleiras em todas as paredes. No meio tinha assim um quadrado gigante assim, onde tinha livros em cima. Numa porta à direita e numa porta à esquerda tinha entrada para mais outras salas de biblioteca, certo? Aí tinha puff, tinha assento, nesse quadradão que tinha livros também, tinha os livros num quadrado, mas encompassando esse quadrado também tinha assim, como se fosse um almofadado, sabe, para você sentar? E aí, o objetivo de nós estarmos ali era a gente pegar um papel concernente a nós mesmos, tinha naquela pilha de livro que estava ali no meio, né? A gente podia pegar qualquer livro que a gente quisesse ali naquele momento para estudar, mas o objetivo principal, os livros que estavam ali no meio eram documentos, não eram livros, eram documentos que falavam do nosso principal defeito. Falavam dos nossos principais defeitos. Era como se, sabe, seu mentor chegou e falou, não, você quer estudar mesmo? Deixa eu falar aqui pra você, então, onde você tá errando, o que tá acontecendo, pra você ter noção da situação, entendeu? E assim, né, peguei o meu, todo mundo já tinha, como eu demorei um pouquinho, bisbilhotando onde eu não devia, eu fui um dos últimos a entrar na biblioteca e pegar o meu papelzinho ali adequado, né? Aí peguei meu papelzinho, e aí é que vem a parte que eu quero falar, né? Claro, o relato inteiro é legal, mas essa parte é que eu quero falar da flutuação, né? Até aquele momento, eu só estava sendo um estudante curioso, me divertindo com a experiência, né? Mas eu falei, não, hora de ficar sério. E quando eu sou sério, eu sou muito sério. Quando era mais novo, que eu comecei na Umbanda, que eu fui admitido de branco, gente, eu era uma das pessoas mais sérias dentro do terreiro, tipo. O pessoal ficava até com medo de mim lá dentro. Mas tá bom. Então eu tava assim, sério, absolutamente focado em ler o meu relatório, certo? Só que aí eu falei, bom, vou cruzar as perninhas, sentar e meditar, certo? Cruzei as perninhas, até eu estava sentado naquele almofadado. Cruzei as perninhas, sentei, né? Comecei a ler. Não apenas satisfeito de estar numa projeção mental, eu falei, bom, já que eu estou numa projeção mental, né, já que eu estou aqui no plano mais elevado, com certeza a minha mente deve ter uma influência maior sobre... Eu raciocinando, logicamente, sobre isso. Claramente, a minha mente deve ter um poder maior sobre a organização material. Eu não preciso segurar este papel. Eu fiz o papel flutuar na minha frente aberta. Eu nem toquei no papel, só peguei o papel assim, botei o papel no ar, e assim, e aí com a minha mente eu abri o papel, era uma A3 ou um A2, assim, dobrado em 4, e eu abri e fui lendo, né? Aí, perninhas dobradas, eu falei, nossa, preciso dar uma andada, né? Preciso, assim, me movimentar para entender, para pensar. E eu não peguei minhas perninhas e fui. Eu sentado, comecei a flutuar
andando pelo ambiente, assim, passando. Sabe? Eu adoro pensar me movimentando assim, sabe? Aquela pessoa que pega o celular pra falar com alguém, aí anda pela casa, aí não sei o quê, aí precisa pensar em alguma coisa, aí levanta, sai andando, não sei o quê. Eu sou assim, né? Só que lá eu tava flutuando, levitando o papel. Era um papelzinho, mas eu tava levitando o papelzinho. E eu levitando aquele papelzinho e lendo, né? E nossa senhora, completamente destruído por aquele papel, né? Absolutamente envergonhado das coisas que eu fiz na minha vida. Aí, eu lembro que depois disso, né? Quando eu terminei de ler tudo e tal, aí eu me lembro vagamente do Braulio chamando todo mundo pra ir embora. E dali a gente não acordou no hotel. Hotel, sei lá, estação, lugar que a gente estava. A gente acordou cada um na sua casa, se eu não me engano. Porque eu acordei na minha casa, no meu quarto. Mano do céu, o que aconteceu? Certo? E aí eu achei hilário, nos dois casos, a facilidade com que eu vou flutuar aqui. E principalmente a parte do papel, que eu falei, eu estou aqui num plano mais elevado da existência, eu não vou me dignar a usar minhas mãos, eu quero levitar este papel como se eu fosse assim, o super gênio da mesa quadrada, né? Deus do céu. Mas enfim, esses são os relatos que eu trouxe aqui para tentar alegrar o seu dia. Se você quer também fazer projeção, e se você nunca fez, nunca teve, existem muitos livros, existem muitas técnicas, mas eu, particularmente, se você quer saber como eu cheguei a ter projeção, eu fiz, né? Tá aqui. Tá aqui? Eu acho que é aqui, né? Aqui. Aqui no card, a playlist o meu plano de estudo de projeção, que, sim, eu acredito que pode levar você a ter também projeções, né? Sair do zero e chegar até essas experiências hilárias, maravilhosas, inspiradoras, sabe? Fazer projeção é sempre muito divertido, cara. Sempre muito, muito engraçado até. Quando você acorda, você fala, o que eu tava pensando? O que tinha na minha cabeça naquela hora, né? E eu acho que essas duas projeções, o que eu tinha na cabeça para levitar? Primeiro, a 10 andares de altura. Segundo, lá, assim, naquele ambiente super sério, eu vou levitar. Enfim, coisas que acontecem do lado de lá, sabe? Muito obrigado por ter estado comigo até o momento. Eu espero ter acrescentado pelo menos um pouquinho de alegria no seu dia. Deixa um likezinho se você gostou. Comenta aí com alguma projeção que você adoraria compartilhar com a gente. Certo? Se tiver alguma projeção aí, se alguém comentar com uma projeção bem legal e me der permissão, eu posso até ler depois as melhores, ou a melhor. Eu ainda não tenho muitos comentários, mas a melhor que tiver aí embaixo eu posso pegar e transformar num outro vídeo para compartilhar com as pessoas também, se for um caso interessante, comentar a minha opinião, falar o que eu acho, pra gente trocar essa experiência, né? Eu acho super saudável a gente trocar essa troca de informação, né? Entender a experiência que a gente tá tendo. Nem sempre é tão fácil, a gente acorda de manhã e fica meio assim, com aquela cara de bunda. Principalmente, se é durante a noite, sabe? Que você acorda de uma projeção, você acorda de tipo... sem saber o que fazer. Você fala, não tem como voltar a dormir. São 2 da manhã, mas eu não tenho como voltar a dormir depois disso, sabe? Então é bom que a gente compartilhe esses momentos. Beijo.